Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Java Básico. Essa é a aula de número 67 e hoje nós vamos iniciar um módulo sobre threads. Na aula de hoje nós vamos aprender como criar uma thread, como iniciar uma thread, como executar a thread e como deixar a thread adormecida. Ou seja, nós vamos aprender sobre os métodos start, run e sleep. Para iniciar a aula, a gente vai aprender um pouquinho de conceito sobre threads e processos. Nós temos dois tipos de multitarefas. Nós temos processos e nós temos threads. O processo, ele é como se fosse um programa que está sendo executado. E a gente já está até um pouco familiarizado com isso porque você está utilizando um sistema operacional para conseguir ver esse vídeo. Então pode ser que você esteja vendo isso de um tablet, do seu celular ou então do seu computador, seja ele Windows, Linux ou Mac. Se você abrir a barra de tarefas do seu sistema operacional, você vai ver todos os processos que estão sendo executados naquele momento, ou seja, todos os programas que estão sendo executados. E nós temos também as threads. Uma thread é a menor unidade de código que pode ser executada, ou seja, dentro de um processo, dentro de um programa, a gente pode ter várias threads, ou seja, em um programa, a gente consegue executar duas ou mais tarefas ao mesmo tempo, e a gente chama essas tarefas de thread. Um exemplo disso seria um editor de texto, que você pode formatar o texto ao clicar no botão, e ao mesmo tempo você pode enviar o texto para impressão. Então você pode estar formatando o texto no seu editor de texto, e ao mesmo tempo aquele programa pode enviar aquele texto para a fila de uma impressora. Só para a gente trazer isso um pouco mais para uma coisa mais palpável, eu vou abrir aqui para vocês a minha barra de tarefas do computador. Se vocês estiverem utilizando o Windows, vocês podem clicar com o botão direito aqui na barra de tarefas do Windows, onde fica aquele menu iniciar. E aqui tem todos os processos que estão sendo executados. Olha o Eclipse está consumindo aqui algum CPU. E ele tem 32 threads, ou seja, esse é um processo, é um programa, e dentro desse programa estão sendo executadas 32 outras tarefas paralelamente. A mesma coisa com esse programa de atividade de tarefas. Esse processo, esse programa tem 6 threads, ou seja, tem 6 tarefas que estão sendo executadas paralelamente. Uma delas é a medição aqui de CPU, então eu tenho essa aba que está medindo o CPU, então essa é uma tarefa. Tem uma outra tarefa que está medindo aqui para os mesmos programas quanto de memória esses programas estão utilizando aqui do computador. A mesma coisa, questão de energia, já que eu não estou com o computador ligado na tomada, então alguns programas acabam consumindo mais energia, mais bateria do que outros. E tem uma outra tarefa aqui também, medindo o I/O, ou seja, a leitura de dados do HD e a escrita de dados no HD. E a mesma coisa aqui para a rede também, quanto cada programa está consumindo de rede, quantos bytes estão sendo enviados e quantos bytes estão sendo recebidos na rede. Então nós temos um programa que executa várias tarefas e essas tarefas são ao mesmo tempo. Isso dá uma ideia pra gente do que é um processo, a diferença entre o que é um processo e o que seria uma thread, ou seja, uma tarefa. A vantagem de se usar threads em programas é que isso deixa os programas mais eficientes. E a gente também pode escrever programas que são mais eficientes e são capazes de executar mais de uma tarefa ao mesmo tempo. Antes da gente começar a escrever as nossas próprias threads, a gente precisa entender um pouquinho mais sobre o ciclo de vida das mesmas. Existem 5 ciclos de vida, 5 estados que são importantes que a gente vai aprender durante todo esse módulo de threads. O primeiro deles, quando nós criamos uma nova thread. Nós estamos criando uma instância, então essa é uma nova thread. Quando a gente cria uma nova thread, a gente pode deixar essa thread pronta para execução. Ou seja, vai ser uma thread que está em estado runnable. Para isso, a gente utiliza o método start, que a gente vai aprender em alguns minutos. Quando essa thread está pronta para execução, ela será executada. E para isso, a gente chama o método run. Quando a thread está sendo executada, nós podemos fazer duas coisas com ela. Ou a execução dela termina
e ela vai para o estado de dead, ou seja, vai ser uma thread terminada, uma thread morta. Ou então a gente coloca a thread para dormir, ou então para esperar, ou então suspende essa thread. Quando a gente faz uma dessas três ações, nós colocamos a thread em estado de espera, que seria o waiting. E quando a thread está em estado de espera, nós podemos acordar, nós podemos notificar as threads para que elas saiam do estado de espera, ou então nós podemos também resumir a sua execução. E ela volta para o estado pronta para execução e depois ela pode voltar para o estado em execução. E da mesma forma que a gente coloca uma thread em execução, a gente pode também voltar essa thread para o estado runnable através do método yield. E é exatamente isso que nós vamos aprender nesse módulo. Nesse módulo de threads, nós vamos passar por todos esses estados de vida de thread. E para a aula de hoje, nós vamos ver alguns desses estados do ciclo de vida de uma thread. Vamos então começar a colocar a mão na massa. Para a gente criar uma thread, existem duas maneiras. Nós podemos estender a classe thread, que é o que nós vamos ver na aula de hoje, e nós também podemos implementar a interface runnable, que nós vamos ver na próxima aula. Para essa aula, nós vamos ver também três métodos importantes de uma thread. São basicamente os mais importantes que nós temos no ciclo de vida da thread. O primeiro é o método start, que ele vai iniciar a thread, vai deixar ela pronta para execução, que na verdade o que vai fazer ali por trás dos panos é iniciar o método run. O método run vai executar a thread, ou seja, vai deixar a thread em execução, vai executar a tarefa que tem que ser feita. E o último método que nós vamos ver na aula de hoje é o método sleep, que vai colocar a thread para dormir por alguns milissegundos. Aqui dentro do Eclipse eu vou criar uma classe chamada minha thread. Essa minha thread vai fazer parte do pacote da aula 67. E eu não vou criar public static void main, vai ser uma classe qualquer. Primeira coisa que eu vou fazer para criar uma thread é estender a classe thread. Então, extends a classe thread, que é do pacote javalang. Então, estendi a classe thread. Basicamente, eu já tenho uma thread por já estar estendendo a minha thread. Só que isso aqui não é o suficiente para a gente ter uma thread sendo executada. Vou criar aqui alguns atributos, por exemplo, o nome da minha thread, só para eu ter aqui alguma coisa. Vou criar também um construtor, então aqui, que vai receber o nome dessa thread. Então, this.nome recebe o nome. Não vou criar nem método get, nem método set, vou deixar somente passando pelo construtor. Aqui ainda na aula 67, eu vou criar uma classe test. Essa sim tem o public static void main. Dentro dessa classe test, eu vou declarar minha thread, vou colocar aqui thread, nova thread, passando o nome. Então, vou colocar aqui, ó, thread número 1. Se a gente executar esse programa do jeito que está aqui, vocês vão ver que nada vai acontecer. O programa executou e o programa aqui, ó, terminou. Então, nada aconteceu. O que está faltando? Para uma thread realmente conseguir ser executada, a gente precisa sobrescrever um método run. O método run tem a seguinte assinatura: public void run, e não recebe nenhum parâmetro. Note que do momento que a gente faz isso, aqui no Eclipse, ele coloca esse triângulozinho para cima. Significa que nós estamos sobrescrevendo esse método aqui na nossa classe minha thread. Aqui dentro desse método run é onde exatamente a gente vai conseguir fazer o que a gente tem que fazer. Então, por exemplo, eu vou botar, só para iniciar, vou colocar um sysout executando a thread. Se eu tentar executar aqui agora, ainda assim nada vai acontecer. Clicar aqui de novo, o programa vai terminar sem nada acontecer. O que a gente precisa fazer é startar a thread. Então, thread.start, nós vamos chamar o método start para poder iniciar a thread. E o que esse método faz? Ele chama o método run, ele vai executar esse método run. Então, executando, executou a thread. Só que isso aqui
não tá ainda muito legal. Uma coisa que a gente pode fazer aqui também, para a gente não ter que ficar chamando esse método start toda hora, é colocar ele dentro do próprio construtor. Então você pode fazer isso daqui. E aí sim, se você executar novamente, já vai executar a thread. Vamos fazer uma outra brincadeira aqui. Eu vou colocar aqui um for de i igual a 0 e menor que 6 e mais. E vou colocar aqui um system out. Vou colocar primeiro o nome da thread, contador. E vou colocar o i aqui. Se a gente executar aqui de novo, vai sair a thread 1, contador 0, 1, 2, 3, 4, 5. Que é exatamente o que a gente tem aqui. Isso é uma coisa muito bacana. Nós estamos executando a tarefa da thread, que é o quê? Só imprimir de 0 até 5. Vamos fazer uma coisa melhor e vamos colocar essa thread para dormir um pouquinho. Então, vou colocar aqui um thread.sleep. E eu vou passar aqui alguns milissegundos. Por exemplo, vou passar aqui. Aqui vai pedir para colocar o try catch, porque isso aqui pode dar uma exceção. Então, o que eu vou fazer? Vou passar tudo isso aqui para antes do for, para ser um pouco melhor. Ctrl A, Ctrl I, para poder identar tudo e deixar o código bonito. Beleza. Isso aqui é uma exceção verificada, que a gente aprendeu em algumas aulas passadas. Ou seja, quando a gente chama esse método, há uma possibilidade dessa exception aqui ser lançada. O que significa essa exception? Que a thread foi interrompida. Então, olha o que vai acontecer agora quando a gente executar isso daqui. Viu que ele imprimiu rapidinho. Se a gente aumentar aqui um pouquinho esse número, vou colocar aqui 900 e executar novamente, olha que ele vai agora no passo dele. O que está acontecendo aqui? A thread é executada, ela imprime o contador, ela vai dormir por quase 1 segundo, e aí ela vai voltar aqui e vai imprimir novamente o próximo. Se a gente colocar aqui realmente 1 segundo, aí sim ela vai colocar um contador a cada 1 segundo. O legal disso aqui, para a gente ver exatamente como as threads funcionam, é trabalhar com multithreads. Então, eu vou criar uma thread 2 aqui, vou instanciar uma outra thread, vou colocar aqui thread número 2. E vocês vão ver que vai aparecer agora 2 threads aqui na saída. Só que elas ainda são executadas ao mesmo tempo, tá vendo? Tá 0, 1, 2, 3, 4. O que a gente pode fazer para deixar essa brincadeira mais legal ainda é passar o tempo aqui também. Então, int tempo, this.tempo, recebe tempo. E aqui a gente coloca para dormir no tempo estipulado. Então, aqui, por exemplo, vou colocar essa thread a cada 0,6 segundos e aqui eu vou deixar 900 segundos para a gente ver o que vai acontecer agora. Viu que elas iniciaram ao mesmo tempo, depois imprimiu 1, imprimiu 2. Quando chegou aqui no 3, por causa do tempo delas, a thread número 1 começou a ser executada bem antes. Então, a 1 imprimiu 3, o 4, depois a 2 imprimiu 3, aí o 1 imprimiu 5, o 1 terminou e só a número 2 que continuou a sua execução. O que vocês podem fazer aqui, olha, por exemplo, quando chega nessa parte, a thread chega naquele estado de dead, ou seja, a thread terminou a sua execução. Se a gente executar isso novamente, vai vir aqui, 1 termina a execução e o 2 continua e depois termina a execução também. Vocês podem fazer aqui também uma terceira thread, não tem problema algum. Vou passar essa aqui, por exemplo, a cada 0,5 segundos. Deixa eu mudar aqui o nome para 3 para a gente conseguir ver, senão a gente não consegue ver, né? Então, olha que vocês podem ver, a 3 termina a execução, a 1 continua e assim vai. Ou seja, nós estamos executando 3 tarefas ao mesmo tempo no nosso programa. Só que cada tarefa tem o seu próprio passo. Isso é uma coisa muito bacana. Então, por exemplo, você pode pedir para o seu programa
Aqui nós estamos com uma thread que executa a mesma tarefa, só que o nosso programinha aqui poderia ter várias threads que executam várias tarefas diferentes em seu próprio tempo diferente também. Isso é uma coisa muito bacana. Para a próxima aula nós vamos continuar o assunto de threads, só que nós vamos aprender como criar threads implementando a classe Runnable. O código-fonte, como sempre, está no GitHub. Dúvidas, certificado do curso, cadastro gratuito no loiane.training. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueça de dar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!